Se você soubesse a data exata da sua morte, como você viveria essa vida? E mais, se você fosse morrer jovem, na meia-idade ou idoso, isso faria diferença na forma como você vai viver sua vida? Esse é o principal questionamento do livro Os Imortalistas, da Chloe Benjamin. E é sobre ele que eu quero falar hoje. Antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre a sinopse desse livro versus o que tá nele. Na descrição oficial da sinopse, o que está escrito é: um romance notavelmente ambicioso e profundo, com uma brilhante história de amor familiar que explora a linha tênue entre destino e escolha, realidade e ilusão, este mundo e o próximo. Eu gostaria de começar esse vídeo comentando que não é bem assim. Quando eu li essa parte da sinopse, eu falei, ok, talvez este livro seja um livro de fantasia, realismo mágico. Esperei algo assim. E não é bem o que encontramos. O que eu vou te contar agora é o que está na sinopse, então não é spoiler. E depois eu vou comentar um pouco. Os Imortalistas começa com 4 irmãos, jovens ainda crianças, que moram ali em Nova York, que são ali de uma família judia, e eles ouvem falar de uma vidente que prevê o dia em que você vai morrer. E aí eles saem de casa para encontrar essa mulher que vai atendê-los. Primeiro temos o Simon, que é o mais novo, a Clara, que desde criança é meio obcecada com magia e ilusionismo, o Daniel e a Varia ou Varia, que é a mais velha. Então essa primeira cena que a gente tem é deles indo a essa vidente para falar a morte de cada um. Quando eles vão até ela, nesse momento nós não ficamos sabendo exatamente quando cada um vai morrer. A gente fica sabendo disso em um momento específico mais para frente. Mas o livro em si, ele é dividido depois em 4 partes. Ou seja, na história de cada um, na ordem em que a vidente diria que eles iriam morrer. E o que cada um faz com essa informação? A partir disso, nosso questionamento é como que ele vai viver esse personagem sabendo que ele vai morrer jovem? E essa outra, sabendo que ela vai morrer mais velha? Será que vai ter uma diferença na forma com que eles vão lidar com essa informação, que eles vão viver a vida deles, enfim. Essa é a grande questão. O problema é que, apesar da autora dividir um capítulo para cada irmão, ainda assim é uma história de uma família. Eles são muito conectados. Só que as histórias deles não se complementam tanto como poderiam ter sido complementadas. Porque quando a gente tem uma história com esse cerne familiar, geralmente isso acontece. A história que é contada de uma complementa a história do outro e isso deixa a história mais rica. Isso não acontece com muita frequência. E o livro, ele é muito óbvio. Desde o começo, você consegue saber o que vai acontecer. A autora corre um pouco com alguns pontos na história. E é claro que você não consegue ter a mesma conexão com todos os personagens. Tanto que os meus 2 personagens favoritos eram personagens secundários, de histórias diferentes. Então, vou contar um pouquinho da história de cada um desses irmãos e como eu me conectei com elas. Então vamos começar com o mais novo, o Simon. O Simon era para ser o responsável por continuar os negócios da família, mas ele decide que não vai ser bem assim. Ele age ali de uma forma um pouco rebelde e se muda para São Francisco nos anos 90. Para quem tem uma noção de história, já sabe o que vai acontecer com o Simon. A história dele, para mim, é uma das mais marcantes, apesar de eu já ir notando o que ia acontecer, enfim. Mas foi um dos personagens com os quais eu mais criei empatia. Porque a parte da vida dele que é narrada, ele é muito jovem, ele tá com 16 anos. Então as escolhas dele, que são questionáveis, fazem sentido ali, em uma mente imatura de 16 anos. Enfim, a história do Simon eu gostei. O desfecho, mais ou menos. Mas ok, pra mim o livro começou muito bem. Aí temos o meio. No meio temos 2 histórias. A história da Clara, que é a irmã que foi junto com o Simon para São Francisco, que é aquela que eu falei que era desde criança muito interessada em ilusionismo, e do Daniel. A história da Clara é muito confusa. Quando a sinopse cita ali, uma mistura de realidade, ficção, parece que é uma coisa mágica, mas você fica se questionando se essa magia não são problemas da cabeça dela. E eu achei a história dela extremamente corrida, apesar de ter muita informação, eu não gostei tanto. E do Daniel, eu gostei menos ainda, porque pra mim ele é um personagem bem chuchu. Não acrescentou muita coisa. O Daniel, ele é médico, ele trabalha lá no exército, e ele diz que a profecia não influenciou muito na vida dele, mas a gente vai ver se é isso mesmo. E por fim, temos a irmã mais velha. A história dela é uma das que eu mais gostei, mas ainda assim ela tem algumas inconsistências. Como, por exemplo,
um plot twist que não adiciona nada na história, as descrições do ambiente de trabalho dela para algumas questões que não adicionaram tanto na história também. E a história dela, que poderia ter sido trabalhada de uma forma bem complexa, deixou um pouco a desejar. O que eu senti nesse livro é que a premissa dele era muito boa, mas que a autora não soube explorar o melhor de cada um desses personagens. De forma que, particularmente, eu não consegui ter empatia com todos eles. Porque todos eles são seres humanos, né? Normais, como eu e como você, e que têm questões pessoais muito complexas. Alguns a gente consegue ter mais empatia, outros não tanto. No final eu dei 3 estrelas, porque de fato, o início é bom. O meio, muita gente que leu, que eu tava conversando, desistiu, e o fim é ok. A questão é que a discussão é interessante, né? Só que ao mesmo tempo em que a discussão é interessante, eu não acho que os personagens colaboraram tanto pra gente ter essa resposta. Porque pra mim, a gente tem 2 pontos. Os que, a partir da profecia, viveram uma vida totalmente desregrada e dane-se, porque eu vou morrer mesmo. E outros que ficaram com questões psicológicas em relação a essa profecia, pensando nela, enfim. E por fim, outros ficaram mais obcecados em evitar a morte. No final, a gente não tem uma resposta certa sobre esse livro. Mas eu esperava muito um realismo mágico dele a partir da sinopse, tivesse mais essa questão da magia mesmo, até porque a gente tem essa mulher mística no começo, tem o interesse da Clara por questões místicas, mas se você for para esse livro esperando isso, você não vai encontrar. O que você vai encontrar é a história de 4 irmãos que têm uma profecia de quando cada um deles vai morrer, e a história contada de cada um. Eu admito que eu só terminei o livro porque eu queria conversar sobre ele com as outras pessoas. E você, já leu Os Imortalistas? Se sim, me conta aqui nos comentários a sua impressão e o que você achou dele.